Pronto. Já pode, né, irmã? Então vamos, Sim. em nome de Jesus, dar uma voltadinha, né? Então vamos, em nome de Jesus, dar continuidade à série Pais Preparados, Filhos Vencedores. E hoje nós temos um tema de suma importância, que é método de ensino. E com a nossa irmã Adriana Freire, a palavra. Amém, irmã Adriana? Amém, irmã Rita. Boa noite. Boa noite a todos. Graça e paz. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouquinho desse assunto tão importante, né? E eu louvo a Deus pela escolha que a irmã Alexandra fez, né? Para estar compartilhando os capítulos desse livro. Eu creio que esse projeto nasceu no coração de Deus, e aí Deus inspirou a irmã Alexandra, porque são assuntos muito importantes, realmente, para aqueles que já são pais, que são mães, e aquelas que ainda irão ser. É muito importante ler esse livro, e esse capítulo 4, como a irmã Alexandra, a irmã Rita, perdão, como a irmã Rita mencionou, vai falar sobre métodos de ensino. Então, Deus já deixou tudo programadinho, né? Deus tem nos dado sabedoria, ou seja, Deus quer nos dar sabedoria. Agora, nós devemos pedir ao Senhor, né? Pedir a Deus que nos ensine os seus métodos para que as mães e os pais possam educar os seus filhos para a eternidade, que é o contrário do que nós estamos vendo hoje, infelizmente, né? Muitos pais, muitas mães não estão sendo guiados pelo Espírito Santo na educação dos seus filhos. E eu gostaria de destacar algumas partes do livro, desse capítulo, que o início diz assim: o governo paterno deve ser um estudo. Raras vezes a obra dos pais é feita como deveria ser. Então já começa assim, puxando a orelha, né? Dos pais, que realmente, se a gente for observar a educação das crianças de hoje, então dá para se ver que realmente são raras vezes que a obra dos pais está sendo feita como deveria ser. E aí faz um apelo, né, para os pais: pais, vocês têm estudado o governo paterno para que possam educar com sabedoria a vontade e o impulso de seus filhos? Ensinem as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não é bastante dizerem façam isso ou aquilo, e então se tornarem completamente descuidados e esquecidos do que exigiram, não se incomodando os filhos de fazer o que lhes ordenaram. Preparem o caminho para seu filho obedecer alegremente às suas ordens. Ensinem as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensinem-lhes a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem eles bem despertos para ver os pequenos deveres que precisam ser executados, a serem prestativos no lar. Se não os educarem, haverá um que o fará, pois Satanás está esperando sua oportunidade para semear no coração a semente do joio. Então, isso é muito sério, meus irmãos. Nós temos essa responsabilidade em nossas mãos. E alguém pode dizer assim, mas eu não tenho filhos, ou os meus filhos já estão crescidos. Mas você pode ter sobrinhos, você pode ter netos, você pode ter alunos, que é o meu caso, os meus filhos já estão crescidos. E eu pedi sabedoria a Deus, meus irmãos. E é um alerta que eu faço para os pais, realmente, fazer esse pedido a Deus todos os dias. Peça sabedoria a Deus, e Deus vai dar, com certeza. E eu trabalho em 2 escolas da nossa igreja, e eu fiquei orando a Deus e pedindo sabedoria, né? De como transmitir também a palavra de Deus para essas crianças, que apesar da a escola ser da nossa igreja, mas em uma turma só tem uma criança que é da nossa igreja, e em outra turma também só tem uma, e as outras não são.
Então, eu passei a orar a Deus e todos os dias eu faço a meditação com as crianças, né? Na verdade, já é o ritmo da escola. E eu aproveito nessas meditações para incutir na mentezinha deles, né? Sobre as verdades da Bíblia, as verdades que Deus quer que as crianças também o conheçam. Então, eu vim para a igreja aos 10 anos de idade, eu já mencionei aqui outras vezes, e aí as crianças também elas podem se converterem. Então, nós precisamos alcançar essas crianças para que elas tenham o coração cheio de amor. E interessante que aqui no livro diz assim: minha irmã, confiou Deus a você as responsabilidades de mãe? Uma pergunta: será que Deus confiou a mim e a vocês essa responsabilidade de mãe, as mulheres que estão aqui, as irmãs? Você precisa aprender métodos corretos e adquirir tato para ensinar seus pequeninos para que possam observar o caminho do Senhor. Precisa buscar constantemente a cultura mais elevada da mente e da alma para poder comunicar a educação e preparo de seus filhos com um espírito calmo, um coração amável, para que possa imbuí-los de aspirações puras e neles cultivar o amor às coisas honestas, puras e santas. Como humilde filha de Deus, aprenda na escola de Cristo. Procure constantemente melhorar suas faculdades para que possa realizar, por preceito e por exemplo, o trabalho mais perfeito e o trabalho mais perfeito e completo, isso, o trabalho mais perfeito e completo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, a serva do Senhor, ela nos chama muito a atenção, chama a atenção mais das irmãs, porque são as mães que ficam mais tempo com as crianças, né? Com os filhos. O pai sai para trabalhar e as mães passam a maior parte do tempo. Ou seja, claro que hoje muitas mães trabalham fora também e deixam os filhos, muitas vezes, à mercê da tecnologia, né? Da babá eletrônica. E as crianças estão crescendo como? Agitadas. Mas o que nós acabamos de ouvir aqui nessa leitura é que nós devemos agora ensinar as crianças a ter um coração calmo, um coração tranquilo, cheio de amor, né? Para passar também para as outras crianças. Hoje nós vemos crianças agitadas, não têm paciência, qualquer coisa está brigando com o coleguinha. Então, essas crianças estão sendo ensinadas como realmente elas deveriam ser. Então, nós devemos refletir. Aquela criança que está ao nosso alcance, vamos ensinar. E essa é uma responsabilidade nossa, né? Então, a irmã Alexandra sempre fala aqui que gosta de trabalhar com crianças, né? Tem projetos que faz com as crianças. E isso é louvável, porque é uma forma de realmente ensinar as crianças. São métodos, né, de ensino bem eficiente. Então, é isso. E poucas crianças, aqui diz assim, ó, poucos são os que reconhecem o efeito de maneiras calmas e firmes, mesmo no cuidado de um bebê. Então, para que as crianças sejam calmas, a pessoa que cuida também deve ter esse espírito calmo. Porque se um adulto cuida de um bebê, mas esse adulto ele é agitado, ele não tem paciência, ele não tem sabedoria de lidar com aquela criança, como será que as crianças vão ser? As crianças também, elas irão ser agitadas, não vão aprender, né, sobre como ter um coração calmo, uma alma tranquila. Então, aqui diz que a mãe ou a pajem, irritadiças e impacientes, criam impertinência na criança que tem ao colo, ao passo que maneiras gentis tendem a acalmar os nervos do bebê. Geralmente, quando o bebê está chorando, se a gente pegar ele no colo, abraçar uma criança também, de 1 aninho, 2 aninhos, e a gente abraçar essa criança, ela vai se acalmando, vai se tranquilizando.
Eu tenho um aluninho que ele tem 5 anos e ele é autista. Então, vez por outra, não é todos os dias, não é toda semana, passa um bom tempo que às vezes dá uma crisezinha nele e ele fica assim, chora e fica um pouco agitado. E eu orei a Deus, Senhor, me ensina. Eu não sou especialista nessa causa, mas eu pedi a Deus para Deus dar sabedoria e para saber como lidar com ele. E aí eu me abaixei, abracei ele, falei, eu estou aqui para te ajudar, a tia está aqui, eu amo você, você sabe que a tia ama você. E abracei, você quer um abraço? E ele falou que sim, ele falou que estava triste. E aí eu abracei ele, fiquei abraçado, falei, respira, respira. E ele começou a respirar, depois foi se acalmando, se acalmando. Então, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Deus, ele dá no tempo certo. Porque muitas vezes nós lemos, a gente sabe na teoria, mas às vezes na prática nós não fazemos. Então, nós precisamos conhecer, nós estamos agora conhecendo nessa série, na leitura desse livro, e agora nós vamos colocar na prática com a ajuda de Deus, né? Então, aqui mesmo diz assim, as teorias devem ser submetidas à prova. Pouco benefício dará o estudo dos livros, a menos que as ideias obtidas possam ser levadas a efeito na vida prática. E assim mesmo, as mais valiosas sugestões de outros não devem ser adotadas sem ponderação e discernimento. Podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou à disposição e temperamento peculiares de cada criança da família. Estude a mãe com cuidado a experiência das outras. Note a diferença entre o método delas e o seu. E prove cuidadosamente os que parecem ser de real valor. Então, muitas vezes, eu posso estar educando o meu filho de uma maneira que não é correta. E, de repente, eu vejo uma pessoa mais experiente educando o seu filho e tendo resultados positivos, eu posso, sim, buscar a orientação de Deus e também seguir o exemplo dessa pessoa. E também a mãe, a pessoa que cuida das crianças, tem que observar que cada criança também é diferente uma da outra. Nem todas são iguais. Às vezes, o método que você usa para educar uma criança não é o mesmo método que você vai usar para educar outra. Isso aconteceu na minha casa, no meu lar, com os meus filhos. Débora, a primogênita, ela desde criança, ela era uma criança assim, muito calma, muito tranquila, e aí foi muito fácil, assim, ela é muito obediente, e aí quando o Aleph nasceu, foi crescendo, ele já era mais diferente. Então, eu já não sabia, assim, o que fazer, também busquei a orientação de Deus, e aí Deus deu a clareza que a forma de educar Débora não seria a forma de educar Aleph, teria que ser um método diferente, e nós passamos a usar um método diferente. Para a honra e glória do Senhor, deu certo, né? Porque quando Deus fala e a gente obedece, dá tudo certo. E hoje, para a honra e glória de Deus, esse mês agora, ele vai completar 17 anos, e calmo, tranquilo, não é agitado. Então, Deus transforma quando a gente usa os métodos certos. Interessante, irmãos, que esses métodos, muitos métodos, eles foram empregados também lá nos tempos antigos. Desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção ao assunto da educação. O Senhor havia indicado que, desde a mais tenra idade, devia-se ensinar as crianças acerca de sua bondade e grandeza, especialmente como é revelada em sua lei e na história de Israel. Mediante o canto, a oração, as lições tiradas das Escrituras e adaptadas à desabrochante inteligência, tinham os pais e as mães que ensinar aos filhos que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter e que, à medida que recebessem no coração os princípios dessa lei, delinear-se-ia na mente e na alma a imagem de Deus. Tanto na escola como no lar, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebreus e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento se abriam a seu estudo. Então, olha que interessante, eu achei muito, assim, bonito de se ver realmente, e eu fiquei analisando, assim, porque antigamente, né, lá nos tempos antigos,
as crianças, elas participavam das reuniões, né? Quando os adultos estavam ali reunidos, as crianças participavam e ficavam ali na maior reverência. Infelizmente, não é a realidade que nós vemos hoje. Muitas vezes, enquanto os pais estão dentro da igreja, os filhos estão lá fora. Crianças, são crianças, mas estão lá fora brincando. E é uma triste realidade, né? Porque as crianças, elas aprendem quando nós ensinamos sobre a reverência na igreja, o temor a Deus, né? Como obedecer à lei de Deus, falar sobre o sábado. Então, esse é o nosso dever de ensinar. Se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. E Satanás, como falou aqui no início do livro, ele está só esperando uma brechinha mesmo para tragar as nossas crianças, né? Então, nós devemos ensinar com bondade e afeto. Também é uma parte importante aqui, que nessa missão, nesse processo de educação, nós devemos também ter tato, né? Não falar com ira. Aqui diz que é obra especial dos pais e mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. Então, as crianças que não têm o temor do Senhor, as crianças que hoje em dia têm tantos transtornos, né? Às vezes você vê uma criança com tanto transtorno, muitas vezes é devido à forma errada, né, de se educar também. As telas também, a gente vê, né, que as telas hoje estão causando tudo isso na mente das crianças, deixando as crianças transtornadas. O comportamento não satisfatório. Então, assim, nós devemos ensinar as crianças, né, com amor, contato, com afeto, para que eles sintam que Deus é amor, né? Se nós falarmos de Deus com bondade, que Deus é amor, então eles vão entender e realmente eles vão sentir o desejo de obedecer a esse Deus de amor, né? As crianças, os filhos que têm assim o espírito inquieto, naturalmente se inclina para o mal. É o que diz aqui. E se a gente analisar bem, é isso mesmo. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, ganhas pela bondade, confirmadas em praticar o bem. Então, o que aqui nós vemos hoje? Crianças que são agitadas. Se os pais usassem essa agitação, essa energia que as crianças têm para fazer o trabalho do Senhor, seria algo maravilhoso, né? Quantas crianças realmente, elas têm prazer? Existem crianças que têm prazer em fazer o trabalho missionário, acompanhar os adultos, né, nos trabalhos da igreja. Sábado mesmo a gente foi fazer, domingo a gente foi fazer um trabalho de evangelismo, distribuição, aproveitando a massa de pessoas que estavam nas ruas, revistas, e tinha duas crianças entregando também folhetos. Então, se a gente usar, os pais usarem a energia das crianças para o bem, então vai ser uma coisa muito boa. Mas se não for ensinada, infelizmente, essa energia, ela vai ser empregada para o mal. Infelizmente, vai ocupar a mente agora em coisas que não são edificantes. Mais um apelo para os pais e as mães. Pais e mães, vocês têm uma solene obra a fazer. A salvação eterna de seus filhos depende do procedimento de vocês. Como educarão com êxito seus filhos? Não falando com ira, pois isso nem o bem fará. Falem a seus filhos como se tivessem confiança em sua inteligência. Então, aqui tem um segredinho, né? Uma dica para os pais, que é não falar com ira, né? Na educação dos filhos. É importante, realmente, saber como falar na hora certa. Se você está chateado, se na hora, digamos que seu filho quebrou alguma coisa na sua casa, alguma coisa que você mais gostava,
Então, se dá aquela respirada e fala, tá tudo bem, filho, poderia ter acontecido com outra pessoa. Uma vez aconteceu isso na minha casa, eu tinha ganhado um vaso, assim, de vidro, muito bonito, e aí meu filho foi passar e derrubou. E quando ele derrubou, ele começou a chorar desesperadamente. Acho que ele achou que eu ia brigar mesmo com ele. E aí, na hora, sim, eu respirei, porque eu falei, nossa, eu fiquei pensando, nossa, o vaso que eu gostava tanto. E aí, eu dei aquela respirada, cheguei perto dele e falou, tá tudo bem, Aleph? Não se preocupe, não precisa chorar. Sim, a mamãe gostava muito desse vaso, mas poderia ter acontecido comigo. Fique tranquilo, não precisa chorar, tá bom? Respira, vai brincar, continua a brincadeira, mas lá fora, que a mamãe já falou que não é para brincar aqui dentro. Depois que ele se acalmou mais, conversei mais com ele, que para brincar seria lá fora, para não quebrar coisas dentro de casa. Então, é fácil? Não, mas nós precisamos ter um autocontrole, um domínio próprio, e a própria palavra de Deus diz que para Deus tudo é possível. É possível nós termos um temperamento tranquilo, né? Então, aqui tem mais uma partezinha que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é sobre as lições da natureza, né? Que nós devemos também ensinar as primeiras lições ao ar livre. É interessante, né? Mães, permitam que as crianças brinquem ao ar livre, não deixem elas trancadas dentro de casa, só nas telas, no celular, no tablet, no computador. Então, escutem os trinos para que elas possam escutar, né? Os trinos ali dos passarinhos. Aprendam o amor de Deus, segundo se acha expresso nas belas obras que Deus criou. E ensine-lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que rodeiam. E à medida que a mente se lhes desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo firmemente fixadas na memória. Então, nós devemos, com isso, cultivar o terreno, porque cada vez que os pais saem com as crianças, né, ao invés de ficar só confinados ali dentro de casa, e eles tiram tempo realmente de sair com as crianças. Se tem um parque perto de casa, se você mora no campo, é maravilhoso, né? E você mora perto de um parque ou não, tira um tempo, leva essa criança para contemplar a natureza, para realmente aprender sobre as lições. Nós precisamos cultivar agora o terreno, né? O coraçãozinho dos jovens, das crianças. Aqui diz que o cultivo do terreno é bom trabalho para as crianças e os jovens. Então, quem mora no campo, quem tem a oportunidade de levar a criança, os jovens, para trabalhar um pouquinho no campo, né? Quem sabe pegar ali a enxada, ali as ferramentas que devem ser usadas ali da natureza, no cultivo da terra, fazer a plantaçãozinha deles, né? Então, isso é muito interessante na educação das crianças. Levar eles ao contato direto com a natureza, né? E com Deus da natureza, porque cada coisinha ali eles vão aprender que foi Deus que fez, né? Foi Deus que deu sabedoria ao homem para que o homem ali pudesse plantar. E para que possam ter essa vantagem, deve haver tanto quanto possível em conexão com nossas escolas, grandes jardins e vastas terras para a cultura. Então, aqui a serva do Senhor deu esse conselho, né, para que as escolas tivessem um grande ali quintal, um grande terreno ali. Então, em uma das escolas aqui que eu estou trabalhando esse ano, tem uma parte que é muito legal. Então, a gente leva as crianças para lá e é da natureza mesmo. Então, eles brincam, correm, é muito legal. Eles ficam mais calmos, ficam mais tranquilos. Então, a própria natureza traz essa tranquilidade para nós. Então, a educação em tal ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução da mocidade. E a criança que fica nervosa, ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isso especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas
não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Então, nós temos aí um outro método, que é a natureza, né? Para as crianças, jovens, adolescentes, contemplar a natureza, as obras que Deus criou. Então, quando os pais, eles desempenham realmente, assim, parte do seu tempo, se preocupam na educação dos seus filhos, eles vão ter êxito e ensinam realmente, né, sobre as verdades, dando-lhe mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tornando suas lições curtas e interessantes, e não somente lhes ensinando por preceito, mas por exemplo, o Senhor colaborará com seus esforços e os tornarás mesmos eficientes, né? Então, os pais que se preocupam serão mestres eficientes. São lições curtas e interessantes que os pais podem mostrar para os filhos. Porque na simplicidade, a gente pode dar o exemplo também. Os pais devem ser exemplos. E tem outra parte aqui que diz que os pais, eles devem dar lições também, observar, para que não deixe a criança assim, enfadonha, né? Falar muito também para as crianças, porque as crianças elas se cansam mais rápido, elas às vezes não têm muita paciência de ouvir grandes comentários, né? Então aqui a serva do Senhor diz que comentários curtos e ao ponto exercerão influência positiva. Se você vai corrigir o seu filho, não precisa você estar fazendo aquele sermão ali a todo tempo. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você... Não, a gente pode sentar com eles e realmente falar, Senhor, me ajuda agora, né, para que eu possa conversar com meu filho e com minha filha, e que o Senhor me ensine como conversar com eles. É incrível, Deus vai colocando as palavras na sua boca, como conversar com seu filho de uma forma sábia, e que ele não vai achar enfadonho. Ele vai realmente ouvir as palavras atentamente, e, e assim, eles nunca irão esquecer do que eles estão sendo ensinados. E nós precisamos também ensinar as crianças, os filhos, nós precisamos incentivar eles a ter um pensamento independente. Ou seja, a não depender tanto de outras pessoas, mas eles têm que ter sua própria dependência, até mesmo para buscar o Senhor, para estudar a palavra de Deus, né? Então, eles têm que pedir a Deus também para que o Espírito Santo faça um trabalho especial na vida deles. Então, achei interessante aqui que a comparação na educação das crianças com o plantio, né? Com o cultivo de uma planta. E aqui diz que enquanto as crianças e os jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professos livros, aprendem por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interroguem-nos sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntem-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um fusco sombrio? Quando colherem flores, façam-nos pensar por que ele poupou essas belezas que evadiram no Éden. Ensinem-nos a observar por toda a natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Esse texto está escrito no livro Educação, na página 119. Então, nós precisamos também selecionar as atividades para as crianças de acordo com a idade deles, né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, não vai realizar uma atividade que uma criança de 6 anos realiza. Então, até isso nós devemos pedir sabedoria a Deus, né? E nós devemos instruir agora, ensinar as crianças, dirigir as atividades, né? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer tal serviço, tal atividade, e é incrível, elas têm o interesse, né, de seguir as instruções. Então, nós precisamos ensinar
a prestatividade já na tenra idade, ou seja, desde criança, desde bem cedo mesmo. Nós não devemos deixar as crianças crescerem. Eu já vi alguns pais, não, mas ele é tão pequeno, ele não vai entender isso. Mas ele entende, nós devemos ensinar que eles entendem. E aqui diz que desde bem cedo deve ministrar à criança a lição de prestatividade. Logo que suas forças e faculdades de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, confiar deveres e desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos e os companheiros, e mostrar a bondade com os idosos, com os doentes. Quantas crianças não se importam, né, com os doentes, não tem aquele amor, aquela preocupação, né, de ajudar um coleguinha que está enfermo, ou até mesmo um idoso, a vovó ou vovô, algum parente. Então, essas crianças não têm um amor, né, não foram ensinadas a se preocupar, a ser prestativos com aqueles que estão em sua volta. Então, mas essa responsabilidade é nossa. Nós que devemos ensinar. Aqui diz, pais, ajudem seus filhos a fazerem a vontade de Deus, sendo fiéis na realização dos deveres que realmente lhes pertencem como membros da família. Então, nós devemos ensinar a eles a fazer a vontade de Deus e pensar realmente, Jesus, ele foi criança, será que Jesus fazia isso quando ele era criança, né? Será que ele cuidava dos idosos? Será que ele se preocupava com os outros? Então, tudo isso somos nós, pais, que devemos incutir na mente das crianças. E é só uma vez que nós devemos ensinar? Não. São repetidas as vezes. Com frequência, nós devemos ter essas atenções para com as crianças, né? Com os filhos. Nós que devemos nos preocupar com a educação dos nossos filhos. Devemos ter atenção nas pequenas coisas. Olha só o que diz aqui. Que grande erro é cometido na educação das crianças e dos jovens ao favorecer, transigir e mimá-los. Tornam-se egoístas e deficientes, faltos de energia nas pequenas coisas da vida. Não são ensinados a adquirir força de caráter pela realização dos deveres diários, por mais humildes que sejam. Então, crianças que não são ensinadas, elas não vão ter a preocupação de gastar as suas energias com as coisas que levam para a vida eterna. Elas vão gastar suas energias fazendo as maldadezinhas que, infelizmente, as crianças hoje, muitas crianças têm muita maldade no coração, maquinam o mal mesmo. É muito triste. E aqui diz que ninguém está habilitado para um trabalho grande e importante, a menos que tenha sido fiel na realização dos pequenos deveres. É por etapas que o caráter é formado e a alma educada a empenhar esforços e energias proporcionais à tarefa a ser executada. Então, esse processo da educação não é só um dia, né? É de uma vida inteira. Os filhos, meus filhos cresceram, já estão adolescentes, já estão jovens, eu devo parar de orar pelos meus filhos? Eu devo parar de aconselhar? Não, são meus filhos. Eu tenho que prosseguir, esforçar realmente, né? Para que, quando Jesus perguntar para nós, cadê os filhos que eu dei para vocês? E aí nós vamos poder dizer, eis-me aqui com os filhos que me deste, Senhor. Então, tem muitas crianças que elas são talentosas, né? Tem um talento nato. Então, essas crianças exigem maior cuidado. Nós devemos inculcar na mente de nossos filhos que não se pertencem a si mesmos para irem e virem, vestirem-se e agirem como quiserem. Então, tem crianças hoje, 7 anos de idade, que falam, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. Então, olha que tristeza, né? Os pais devem agora incutir na mente das crianças o quê? Eles não são deles mesmos. Até uma roupa que vai vestir, será que está agradando ao Senhor? Será que essa roupa Jesus iria gostar, né, que eu vestisse?
Então, as crianças têm que ter essa preocupação também. Nós devemos atrair as crianças para fazer o que é correto, né? Então, estamos aqui chegando quase no finalzinho, só quero deixar mais algumas advertências que tem aqui no livro, né? Que nós devemos ter muita atenção agora com a lisonja. Essa parte aqui é bem importante, realmente. Nós devemos dar às crianças, aqui a leitura diz assim, dê às crianças pouca atenção. Ou seja, como assim dar às crianças pouca atenção? Mas aqui no decorrer, eu não vou ler para não ficar cansativo, mas aqui diz que às vezes chega alguém na nossa casa e a gente começa a falar das crianças, e as crianças estão ali por perto ouvindo, ele é assim, e começa a falar realmente dos talentos que as crianças têm, mas essas crianças estão ouvindo, de repente nasce dentro delas, o eu vai se engrandecendo e elas se acham as melhores, né? As melhores do mundo. Então, é isso que chama a atenção. A lisonja demais, né? Não faz bem para as crianças. Nós estaremos plantando no coração das crianças a semente do mal. Então, nós devemos ter cuidado. Outra coisa que é interessante que fala é ler para os filhos, ao invés de deixar os filhos nas telas. Mas eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, não tenho, chego em casa, não tenho tempo de parar e ler para os filhos. Mas o que é mais importante? Você separar um tempinho para os seus filhos ou realmente deixar os seus filhos à mercê aí da tecnologia, das redes sociais? E quando Jesus perguntar para você, cadê o filho? Cadê o filho que eu te dei? E de repente você não vai ter o que responder, porque a tecnologia educou. As redes sociais, a internet educou os seus filhos, infelizmente não para a vida eterna. Então, essa é uma triste realidade. E aí, aqui diz que nós devemos instruir e não ordenar. Achei bem interessante essa parte, que diz que aos pais é comissionada a grande obra de educar e preparar os filhos para a vida futura e imortal. Muitos pais e mães parecem pensar que se alimentarem, investirem os seus pequenos, educando-os segundo a norma do mundo, ou prazeres para tornarem a educação dos filhos, eles estão cumprindo o seu dever, mas muitas vezes estão ocupados demais, né, nos seus negócios ou prazeres, para ensinar os seus filhos. Não procuram educá-los de tal maneira que estes venham a entregar os talentos para a honra de seu Redentor. Olha só o que Salomão disse. Salomão não disse assim, dize ao menino o caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Salomão não disse assim. Salomão disse assim, instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Está escrito em Provérbios 22:6. Então, não devo dizer apenas, filho, esse é o caminho. Filho, não faça isso, não faça aquilo. Eu não devo somente falar, mas eu devo instruir ele. Como assim? Ensinar como permanecer no caminho, quais são os métodos de chegar ao céu, né? Então, é isso que Deus quer de nós, que nós tiremos tempo para os nossos filhos. E agora, para finalizar aqui, fala sobre o domínio próprio. Então, nenhuma obra jamais empreendida pelo homem requer maior cuidado e habilidade que o devido ensino e educação dos jovens e das crianças. Não há influência tão potentes como as que nos cercam em nossos primeiros anos. A natureza do homem é tríplice, e o ensino recomendado por Salomão compreende o devido desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais. E para poderem realizar corretamente essa obra, devem os pais e professores compreender eles mesmos o caminho em que deve andar o menino. Então, nós devemos ensinar para as crianças sobre o domínio próprio. Controlar o temperamento forte, não fazer sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus, né? Então, nós devemos ensinar a criança a se dominar.
E a vontade precisa ser ensinada a obedecer aos ditames da razão e da consciência. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. É uma leitura muito boa, muito atraente. Não dá para ler tudo. Li algumas partes, mas quem tiver a oportunidade de ter esse livro, eu tenho esse livro, mas não está aqui comigo, está lá em Minas Gerais. Então, assim, leiam esse livro, cada palavrinha, cada parágrafo, que é muito importante. Então, meu desejo e a minha oração é que realmente nós possamos instruir, não apenas dizer, não apenas falar para as crianças, mas instruir as crianças no caminho que elas devem andar. Vamos pedir sabedoria a Deus e Deus vai nos dar. Agradeço pela oportunidade, a atenção de todos e vamos orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria. Esse livro é Pais Preparados, Filhos Vencedores. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça para isso. Amém? Amém. Amém. Maravilhosa.